Bom, então vamos começar nosso estudo de hoje. Bem-vindas e bem-vindos, né, todos e todas. Vamos começar com as nossas preces, né? Depois a gente segue para a nossa meditação de toda quarta e na sequência a gente continua com a leitura e os comentários e as considerações, observações de quem quiser comentar, né, também falar. Então vamos às preces. Então, antes de começarmos mesmo as preces, vamos só trazer a nossa presença da forma mais relaxada possível, recolhendo a atenção dos movimentos, dos eventos mentais, do que foi até agora há pouco e do que pode ser daqui a pouco. Vamos recolher a nossa atenção, a nossa presença para este momento. Então, tome 3 respirações suaves, profundas, sentindo o ar entrar e sentindo o ar sair do corpo. E a cada expiração, aproveite para soltar mais as tensões do corpo e soltar mais os conteúdos da mente, não se apegar, não se fixar a nada. Então, nós pedimos as bênçãos de Guru Rinpoche. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nubjan Tsam Pema Gesar Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudrak Urdu Kandro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jinjelapti Shitsu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nubjan Tsam Pema Gesar Dom Pula Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Cordo Cadro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jinjelapti Shitsu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Chancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chognanga Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho.
E agora, então, nos preparamos para a nossa prática. Encontra aí uma posição confortável para o corpo, pode ser sentada, deitada, da maneira que você preferir. Faça os ajustes necessários. Prepara o corpo para a nossa prática. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find as you progress along this path that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations.
Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência. Without distraction and without grasping. Sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible. Reconheça isso o mais rapidamente possível. With your faculty of introspection. Com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, deixe que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Muito bem, suavemente, cada um a seu tempo. Aí retomando o movimento do corpo e a interação com o ambiente externo e com a tela. Para seguirmos nossa leitura. Chegou agora, enquanto a gente estava meditando, bem-vindas, bem-vindos. Começamos então com as preces e a prática, né? E aí a gente vai seguir com a leitura. Antes de seguirmos, alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos seguir. A qualquer momento, levantem a mãozinha ou abram o microfone. Estamos aqui nos aproximando do final do nosso estudo, né? É bom, mas já vai batendo uma saudadezinha. Bom, na semana passada nós começamos, né, a contemplar este aforismo, obtenha as três principais causas. Nós lemos e comentamos um pouco sobre a primeira das três principais causas, que é receber orientações de um mentor espiritual qualificado. É a primeira causa do amadurecimento espiritual é receber a orientação de um mentor espiritual qualificado que não tenha apenas conhecimento e experiência, mas que ensine de forma eficaz e que seja motivado pela compaixão. Então, aqui nesse aforismo, o Lama discorreu bastante sobre a importância de ter um mentor espiritual, né, qualificado, um professor qualificado, fez essa comparação com do nosso professor, do nosso mentor com o médico, né, de como também é importante estabelecer a confiança, enfim, nós cumprimos esse ponto na semana passada, então hoje a gente vai seguir contemplando, ler e contemplar a segunda das três principais causas. A segunda das três causas principais é dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações recebidas do seu mentor. Independentemente da qualidade do mentor espiritual ou da quantidade de conhecimento que adquirimos, nada irá transformar nossas vidas a menos que nos dediquemos sinceramente à prática. Como Shantideva nos lembra, como alguém que poderia ser curado por um remédio pode recuperar sua saúde se não seguir os conselhos do médico. Então, assim também é o nosso caminho aqui, né? Se nós temos um professor, um mentor espiritual qualificado, que compassivamente nos oferece os ensinamentos, nos dá a mão no caminho, nos ensina, e se a gente não se dedicar às práticas, não importa o quão qualificado seja o nosso professor, não importa quantas qualidades nós tenhamos, se a gente não se dedicar, a gente não vai conseguir alcançar a liberação completa, né? Então, assim como quando você vai ao médico e ele te prescreve algum medicamento para a sua doença, se você não seguir as orientações do médico, você não vai curar, né? E aqui da mesma forma. Então, a gente precisa seguir as orientações dos nossos professores. E são todas essas orientações, esses aforismos aqui do sétimo ponto, são todos para nós voltarmos para a nossa prática, né? Para como nós estamos no caminho e de nos dedicarmos realmente a colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu e tem aprendido, né? Tudo bem, gente? Alguém quer considerar, falar, fica à vontade, hein? Tem uma vizinhazinha aqui, petitiquinha, que está falando ali no corredor, um barulhinho de criança. A terceira das três causas principais que produzem uma prática espiritual frutífera é reunir as condições internas e externas necessárias para a prática. As três condições internas são o cultivo da fé, da inteligência e do entusiasmo. Então, é interessante a gente olhar para nós mesmas e observar se nós temos essas três condições internas, né? A fé,
A inteligência, essa capacidade cognitiva, né, de compreender e trazer para a nossa prática, e o entusiasmo, essa motivação, desejo para praticar. E as três condições externas cruciais são poder alimentar-se e vestir-se adequadamente e ter a companhia de bons amigos espirituais. Um antigo aforismo budista afirma: metade da prática espiritual é estar na companhia de bons amigos espirituais. Então, se a gente olha para a nossa experiência, cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, né, a gente pode olhar, né? Se a gente tem essas três condições internas, acredito que sim, né? Não tivesse, não estávamos todos aqui numa quarta-feira nesse horário. A fé, inteligência e o entusiasmo. E as condições externas, poder alimentar-se, poder vestir-se adequadamente e ter a companhia de bons amigos espirituais. Isso com certeza, eu vou falar por mim, mas eu arrisco a falar por vocês também, com certeza nós temos, né? Então, nós temos essas condições essenciais, cruciais para praticar. Então, nós temos, na verdade, tudo o que a gente precisa, né? Aqui agora a gente já tem tudo que a gente precisa para colocar em prática esses ensinamentos e promover mesmo essa transformação na nossa experiência, na nossa relação com a experiência de sofrimento, na nossa relação de experiência, na experiência com as outras pessoas e com nós mesmos. A gente já tem toda essa possibilidade de uma compreensão muito mais ampla, abrangente, né? Imbuída de tantas qualidades, a gente já tem tudo isso. Então a gente tem só que praticar, né? É uma grande dádiva, né? Um grande mérito. Cada vez que eu ouço ou que eu leio essas, essas orientações, eu fico pensando assim, agradecida, né? De quanto mérito a gente tem de estar aqui podendo fazer essas práticas todas, né? E ainda que alguns falam, ah, mas eu encontrei muito tarde o Dharma, ah, mas não sei o quê. Mas a gente encontrou, né? Se foi tarde, se foi menos tarde, mas o importante é que a gente encontrou e tem tempo para praticar. Isso é uma grande bênção. Sim, a Aninha ou o Paulo pode abrir e falar. Eu acho muito interessante a gente ter assim essa clareza do que é uma fé cega, né? Uma fé que é só movida por uma emoção, até quase escravizado, né? Pelo, por- pelo objeto da sua fé, que é diferente dessa fé que a gente ouve do budismo, né? De uma confiança, de uma de um discernimento muito claro, né, no que a gente está depositando essa fé. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É sim, é uma grande diferença, né? Você não é chamado a desenvolver essa fé cega, pelo contrário, né? Você é até orientado a questionar, né? A averiguar, a perguntar, se questionar sobre, inclusive sobre o próprio professor, mas ao mesmo tempo com respeito, né? Não é um questionamento, um apontamento, mas a gente é orientado a fazer esses questionamentos, não ter uma fé cega. Porque a fé cega, ela nos cega mesmo, né? Ela nos tira a autonomia de fazer por nós. A gente passa a seguir só aquilo que é dito, sem nenhum discernimento, né? Sem nenhuma uma reflexão a respeito, enfim. E aqui não, aqui a gente não vai fazer isso, né? Pelo contrário, se a gente estiver fazendo isso, tá errado, tá equivocado. É muito diferente do habitual, né? Eu acho isso muito incrível também. Muito bom. Então, todas essas possibilidades a gente tem, né? Aqui, agora. Cris, pode falar? É, a fé, né, que eu penso, é uma fé que você experimenta e você realmente vê que é bom e que dá certo. Eu acho que essa é a maior fé que a gente tem, né? Não é porque diz que é para acreditar. Não sei, eu tenho muita complicação com isso. Mas o que eu acredito é isso, eu experimentei, fiz, deu certo. Então, é por isso que eu faço e eu continuo a fazer cada vez com mais fé, né? Sim, é isso, né? Porque essa fé, ela é desenvolvida a partir da confiança naquilo que a gente recebeu, porque ele nos orientou, a gente fez, praticou, viu que aquilo tem um resultado efetivo e positivo, então a gente confia no nosso mestre, né? No nosso mentor espiritual. A gente confia porque a gente testou e viu que aquilo é verdadeiro. E Então, a- eu tenho até um depoimento para fazer.
No sábado, eu tinha combinado com uma amiga minha que eu ia viajar com ela e a filha dela com uma amiga. Então, nós íamos em quatro, né? Íamos viajar juntas. E aí, ela me mandou uma mensagem, porque eu tenho um exame marcado que eu custei para marcar para o dia 18 de outubro. E eu não posso deixar de fazer uma colonoscopia e tal. E então ela me mandou que a filha tirou férias justamente nesses dias. Na hora eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. Falei, puxa, né? Não vou na viagem. Aí eu me lembrei do Eric, né? Do suspiro gentil, de soltar. Então eu fiz uns 10 minutinhos disso. Passou, passou, eu não senti mais aquela tristeza, aquela coisa que estava angústia, sei lá, nem sei o que eu estava sentindo. Estava sentindo uma coisa ruim, né? Então eu fiz e realmente dá certo. Eu até liguei para o meu filho para falar para ele, olha, faz que dá certo. Que bom, né, Cris? Que lindo, né? Isso é fé, né? Você vai desenvolver a fé nesse sentido. O professor nosso ensina, o mentor ensina uma prática, você traz aquilo, funciona, e você acredita, você confia no que ele está dizendo, no que ele está ensinando, né? É muito rico, né? Que boa experiência, muito boa. E é libertador, não é? A gente não precisa ficar nas garras da aflição mental, da aflição, né? Da angústia, da raiva, da tristeza. Nossa, foi assim, olha, foi, eu juro mesmo, eu não sabia se dava muito certo. Ainda tinha uma duvidazinha, né? Vamos... Tinha uma duvidazinha. Mas depois disso, gente, juro mesmo, podem fazer, porque realmente funciona. Funciona. Muito bom, muito bom. E aí, então, essas são as três principais causas, né? As três causas principais para a gente trazer para a nossa prática, que são as três causas principais do florescimento da nossa prática espiritual. Então, é isso, né? Receber orientações de um mentor espiritual qualificado, dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações que receber. Isso também é importante, a gente não vai inventar prática, né, gente? A gente vai seguir de acordo com o que os professores estão ensinando. E reunir as condições necessárias, internas e externas. Todos nós temos tudo isso, né? Então, vamos praticar, galera. Vamos seguir para o próximo aforismo. Cultive três coisas sem deixar que se deteriorem. As três coisas a serem cultivadas são fé e reverência pelo mentor, entusiasmo por treinar a mente e conscienciosidade sobre os compromissos e preceitos. A questão fundamental em relação ao mentor espiritual é que, sem orientação, não sabemos como realizar nosso próprio potencial, apesar de cada um de nós ser dotado de uma natureza de Buda. Buscamos um mentor que possa nos guiar pelo caminho da iluminação. E se quisermos obter benefício completo de seus conselhos, devemos fazê-lo com fé e reverência. Não cultivamos essas qualidades para benefício do mentor, mas por nós mesmos. Sem elas, a mera aquisição de informações de um professor é de pouco benefício. Para garantir que nossa prática seja eficaz, essa confiança precisa ser combinada com os outros dois fatores: entusiasmo e conscienciosidade. Aí está a fórmula do sucesso. Então, mais uma vez, né, aqui, ele está trazendo o mentor como essa figura central, fundamental no nosso caminho, que é ele que nos aponta o caminho, né? Apesar de nós sabermos que temos a natureza de Buda, que isso já está presente em nós, né? Algo que a gente vai buscar, que vai descobrir, mas isso já está presente, né? Mas se não tiver, se não tem esse professor, esse mentor espiritual que nos aponta o caminho, mesmo sabendo disso, a gente não sabe como fazer para encontrar, né? Como permitir que isso se manifeste naturalmente. A gente tem dificuldade, né? Então a gente precisa desse professor que nos aponta o caminho. E aí, à medida que esse professor nos aponta o caminho, a gente faz, como a Cris fez no momento dela, como todas nós fazemos, e todos nós fazemos com certeza. A gente vê que aquilo tem um resultado efetivo, positivo.
a gente desenvolve mais confiança, mais fé naquilo que ele está dizendo, no sentido de confiar plenamente, como a gente disse há pouco. E a gente se entrega mais e mais à prática, com entusiasmo, né? E conscienciosidade. A gente é cuidadoso, é diligente com as práticas, né? Então, esse é mais um dos pontos. Vamos cultivar essas três coisas sem deixá-las se deteriorarem. Tudo bem? Esse sétimo ponto é cheio assim, de agora até o fim, são vários aforismos curtinhos. Então, a gente vai cobrindo eles todos. São simples, né? Fáceis de entender. Mas aí é importante a gente trazer essa reflexão para a nossa experiência, não só ler, né? A gente ora e contempla na nossa experiência, para isso ficar mais vivo no nosso coração. Vamos seguir para o próximo, então. É aqui. Nunca se separe das três virtudes. As três virtudes a serem mantidas são virtude de corpo, virtude de fala e virtude de mente. A virtude do corpo implica ações físicas, como ser útil ao mentor, aos amigos do Dharma e à comunidade circundante. A virtude da fala inclui recitar versos do Dharma e qualquer outro uso benéfico da fala. A virtude da mente é principalmente cultivar as duas bodhicitas. Então, a gente vai tentar nunca se separar dessas três virtudes: virtude de corpo, virtude de fala e de mente. Essa é uma coisa que a gente precisa ter. Quando a gente percebe, a gente já escorregou para algumas das não virtudes, né, gente? É muito fácil a gente escorregar para as não virtudes, especialmente as de fala. Deixa eu botar aqui só para a gente ver. A gente vai tentar, nós vamos tentar nos mantermos, nunca nos separarmos das três virtudes. Vamos dar uma olhadinha em quais são as não virtudes, para a gente ver como a gente escorrega para elas com facilidade. Então, na sadhana do SEB, eu separei aqui, só para a gente ver rapidinho, não vou falar, comentar o quadro, mas só para a gente ver aqui essas ações não virtuosas, né? E como a gente escorrega para elas com facilidade, assim. Então, elas vão estar no nível mais grosseiro e sutil. Elas podem estar operando em diversos tipos de energia, né? As ações não virtuosas. Então, pensando em ações não virtudes de corpo, inclui aqui matar, roubar, sexo impróprio. As três não virtudes, ações não virtuosas de corpo. Então, matar pode ser matar efetivamente, ou aquele matar na mente, né, de isolar a pessoa, colocar num reino gelado assim, nunca mais querer falar, enfim, tem essas três virtudes. Não vamos nos adentrar nas meandros de cada uma delas, que isso dá tema para um dia só de estudo desse quadro. Então, três ações não virtuosas de corpo, três ações não virtuosas de fala, corpo fala, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras e difamar. Mentir, falar inutilmente, agredir com palavras e difamar. Pode ser num aspecto grosseiro, disso ser intenso, né? Ou também naquelas experiências mais sutis, que fica guardadinha lá no nosso coração, na nossa mente, né? No coração não vamos guardar, não. E as três nações não virtuosas de mente: má vontade, avareza e heresia. Então, são 10 ações não virtuosas, né? 3 de corpo, 4 de fala e 3 de mente. Quando a gente pensa em manter sempre, né? Nunca nos separarmos das virtudes, é interessante a gente ver os contrapontos, né? Para ver, tá, mas eu tento me manter na virtude. Mas em muitos momentos a gente escorrega para a não virtude, especialmente para as de fala. Eu acho que são as não virtudes mais fáceis da gente escorregar, né? Principalmente falar inutilmente. Não sei vocês, mas às vezes a gente liga um falador e vai desinvestada, né? Falando, tá ocupando, roubando o tempo da pessoa. Aí a gente está falando inutilmente, está roubando, né? Olha a loucura. E aí, isso a gente faz, a gente escorrega para isso, né? E é fazer o quê? Vamos só reconhecer, né? Aí quando a gente se percebe falando inutilmente ou fazendo qualquer uma dessas não virtudes, respira fundo, suspiro gentil, né? Para voltar. Para a gente tentar, para nós tentarmos nos manter sempre unidas às virtudes, né? Faz sentido, gente?
Ver as não virtudes é interessante, né? Fazer esse contraponto para como a gente escorrega nisso daí, como não escorrega. Mas é assim, né? Então a gente vai tentar sempre se manter unido com as virtudes de corpo, fala e mente. E aí também tem as ações virtuosas, né? Nesse mesmo quadro, só para a gente ver, as ações virtuosas vão ser as ações de as quatro incomensuráveis, mais as seis paramitas, né? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então, são os contrapontos das, né, as ações não virtuosas, as virtudes, né? Também de corpo, fala e mente. A gente pode se mover por essas três experiências, né? De corpo, fala e mente, imbuídos dessas 10 virtudes. Então, vamos tentar nos manter sempre o máximo possível com elas, mesmo sabendo que a gente ainda escorrega para as outras, né? Vamos seguir, então, mais um aforismo para a gente. Medite constantemente sobre os diferentes. Os diferentes referidos aqui são aqueles que surgem como adversários, como pedras em seu sapato. A prática do Dharma pode desmoronar quando posta à prova por aqueles que o prejudicam e aqueles de quem você se ressente. Medite constantemente sobre essas pessoas diferentes, mantenha-as em mente, os nossos desafios, né? Essas pessoas são uma prova de fogo. Quando sua prática está indo bem, você pode chegar à conclusão de que você é uma pessoa santa, talvez até um bodhisattva. Mas conhecer pessoas que lhe fazem mal sem motivo aparente é o que realmente testa o poder da prática. São as pessoas diferentes que nos ajudam, mostrando-nos o que precisamos ainda trabalhar. Esse é um grande ponto, né, gente? E são situações que a gente não quer vivenciar, né, encontrar esses seres, mas ao mesmo tempo esses seres são fundamentais para o desenvolvimento do nosso caminho, para o nosso florescimento, porque são eles que põem a nossa prática à prova, né? A gente está aqui linda em sanga, sentado, meditar, tudo lindo, né? Se algum tem problema, se um falou mais risco, todos os outros acolhem, né? Tem essa, mas aquele que é o maravilhoso, que cutuca a gente lá no fundo da ferida, esse sim, esse a gente vai ver. E vamos torcer para que ele chegue. Não vamos buscar, não. A gente não precisa buscar, porque eles chegam. Ah, se chegam, né? Chegam de muitas formas. E aí a gente vai olhar para esses seres e tentar trazê-los para a meditação, né? A gente vai sentar, vai meditar, vai fazer nossas práticas, a gente vai se fortalecendo, caminhando, né? Progredindo no caminho. E aí, na hora que a gente levanta, a gente encontra um abençoado desse, a gente vê, realmente, minha prática está funcionando. Ai, está funcionando, mas essa daqui eu preciso olhar mais. Eles vão nos sinalizar, né? Para onde a gente precisa olhar mais, praticar mais. Aninha ou Paulo, pode abrir aí e falar, por favor. É interessante isso, né? Porque às vezes acha que realmente a gente está quase, pelo menos, sendo menos ruim, né? Mas eu estava agora no relaxamento, né? E hoje andei muito, aí eu estava assim, nossa, deitada na posição de Shavasana e tal. Aí, daqui a pouco, eu já falei desse cachorro abençoado que late que nem uma praga, né? Eu Já. falei, não acredito, esse cachorro latindo de novo. Aí, como estava um pouco mais baixo aqui o áudio, a geladeira começou, pac, 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 pac. Eu falei, ah, assim não dá para ser feliz. Não é, não dá, como é que pode? A geladeira, e aí eu tentando, aí tinha uma hora que o Lama falava, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, aí a G falava, relaxa, mas não sei o que que era relaxar, mas era relaxar, mas olha, era um complô, era cachorro e geladeira, cacete, vou te dizer, viu? Não é fácil, não. Lá foi minhas virtudes. Pois é, não foi não, você percebeu, voltou. Mas você fez de tudo, né? Difamou o cachorro. Mas é ver como não é só gente, né? Não é só pessoa, né? Situações assim, eventos climáticos, né? Qualquer coisa pode tirar a nossa paz, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa.
E aí isso sinaliza para onde a gente vai olhar, né? Tá apegado, fixado. E aí a gente também tem essa ideia de uma condição perfeita para fazer qualquer coisa, para fazer a meditação. Um silêncio completo, né? Maravilhoso. E isso não é possível, né? Nem quase, quase não é possível, né? Às vezes até é. Aí É, a gente pensa assim, a Ana tá aí com o cachorro. Aí você vai pensar assim, ah, eu vou fazer então um retiro solitário lá na casinha no meio do mato. Lá eu vou ter paz. ah lá eu vou. Aí você tá de dia, é cigarra, Ana. Aquele barulho de cigarra, por tudo que é canto. Aí passa o passarinho cantando, e passa o outro bicho, e passa o outro bicho. E aí o dia todo vai nesse imbróglio. Lá em Alto Paraíso, pelo menos no verão, as cigarras são uma loucura de dia. Aí chega de noite. Aí chega de noite, tem bicho que anda no quintal a noite inteira, tem bicho que anda no teto, tem bicho pra lá e bicho pra cá, tem coruja, tem de tudo. Então a gente não tem, não vai ter o cachorro. Mas assim, para dizer que não Aham. existe uma condição perfeita, né? A condição perfeita é interna. É. E é para isso que a gente vai olhar cada vez que surge um ser, né? Ou um objeto, e arrasta a gente para uma paisagem mental desequilibrada, a gente olha para isso, né? E olha para como, por que que eu estou fixada e solta. É isso. Esse cachorro aí é um grande ser na sua vida. E essa geladeira também, que Também. qualquer hora eu vou quebrar ela inteira. Não quebre e não troque. Ah, é muito. Obrigada. Imagina, obrigada pelo seu compartilhamento. É muito interessante, né? A gente ver isso na prática, na hora da prática. Assim. Muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Então, a gente vai meditar constantemente sobre os diferentes, aquilo que está diferente do que a gente espera, os seres ou as circunstâncias, né? Não dependa, Nina, antes da gente seguir o aforismo próximo, pode falar. Oi, Aline. Oi, gente. Vocês estão me Ok. vendo, não, né? Porque só a Sim, testa, né? sim, Tá vendo agora? tô, Tá. tô vendo. Ô, Aline, teve o Lama Tartin, teve aqui em São Paulo uns final de semana atrás aí. E aí ele falou assim, ó, me pergunta o que vocês quiserem. Não tinha tema o encontro. Me pergunta o que vocês quiserem. Aí a conversa foi. Aí uma hora eu falei para ele que eu tinha, assim, muita dificuldade em lidar com algumas pessoas. Aí, no caso, duas pessoas que trabalham comigo o dia todo, porque elas, eu não sei, eu não quero arrumar confusão, nada, mas elas votam no Marçal aqui em São Paulo, entendeu? Pois é, essa sua cara aí. Essa é boa para É, praticar. então, e assim, e quando eu soube que elas votam no Marçal, eu, eu fiz uma cara para elas como quem diz, não, Bolsonaro eu até entendo que vocês votassem, mas Marçal piorou, né? Piorou. Mas não falei nada, fiquei quieta. E aí, o que que acontece? Foi isso que eu falei para o Lama. Elas querem toda hora sair para tomar chá. Quando termina o plantão e tudo, elas querem que a gente se encontre em algum lugar, num sábado, num domingo, para tomar um chá. Aí eu falei para ele, eu não tenho a menor vontade de tomar chá com essas pessoas. Eu não tenho vontade. Aí ele disse assim, pois é, mas aí você precisa olhar pelo seguinte, são os kleshas delas, assim como você tem os seus. Então, estava falando da raiva. Aí ele disse, assim como você tem esse klesha da raiva e não quer ir com elas, você devia ir. Você devia ir, sabe por quê? Ele foi tão engraçado. Ele falou, por raiva do seu ego. Volta, né? Ele falou, você devia era ter raiva desse seu ego que faz você não gostar de uma pessoa, porque ela tem a mesma coisa que você, que são kleshas. Foi tão bacana o que ele Lindo, falou. maravilhoso. É, Um ser de sabedoria, né? Olha é. que Eu falei, olha, fantástico. eu falei, é verdade. Ele falou, não, vai tomar chá com elas, vai sim. Vai e fica olhando para você, como você reage diante disso. E ver aonde você tem que, enfim, né? O que que você tem que olhar e o que que você tem que melhorar, né? Vamos dizer assim, né? É.
O que É um desafio, né, Nina? É um É um desafio, desafio, porque porque a gente tem que olhar para a gente e não para o outro, é, né? é, Qual é o gatilho que ela desperta em mim quando ela fala Marçal que me faz ter raiva? é, é, Porque, né, é um é, desafio, é difícil. é a opinião dela, ela tem direito a ter a opinião dela, ela é feliz assim, né? Bom, se é feliz, aí já não dá, vamos saber. É, aparentemente ela acredita que ela é, né? Aham. Ela tá bem, ela tá Tá tudo bem, certo. isso. Mas é esse ponto, né? É usar isso para praticar, né? É, Se a gente é conseguir para fazer fugir, isso, né? é. Se Não conseguir. vende a geladeira, Ana. Não vende, não Não troca. troca a geladeira. Eu vejo muita gente que vê algum problema no trabalho por causa desses problemas de relação, inclusive com o chefe, fala, vou mudar de emprego, não aguento mais. Eu vivo dizendo, falo, olha, é trocar 6 por meia dúzia. E, É, na verdade, você não vai se trocar, né? O é, gatilho está em você, né? é. É difícil. Mas é isso, a gente vai usando isso para praticar e vai É, reconhecendo em nós também até que ponto, tá? Vou tomar chá com elas. Vá mesmo, segue o conselho do Lama, que eu acho que é um conselho maravilhoso, sabedoria pura, né? Mas também eu não não me precisa ir animei ainda, não. todo Não, sábado, né? então, Não precisa. eu não animei ainda, não. É difícil mesmo. Eu hoje tenho meu consultório, né, particular, Uhum, meu mesmo aqui. Mas durante uns bons anos eu trabalhei, atendi na clínica de uma amiga, que é nesse mesmo estilo, né, bolsonarista e uhum, todo esse processo. E foi muito difícil para mim, sabe? Os últimos anos é. foram muito difíceis, assim, a ponto de eu refletir. Eu fiquei, mas chegou num ponto que eu e o doutor temos, né, uma sala comercial que estava para alugar. Falei, não faz sentido eu ficar num lugar se eu tenho um espaço que eu posso organizar para ser meu, né, de Uhum, trabalho, porque eu não estava dando conta, sabe? Mas ali é. foi boa prática, assim. Aí eu resolvi sair e fazer o meu processo, assim. Mas às vezes a gente fica, né? A gente olha, É uma contempla, vez, usa para prática, mas a gente não precisa ficar para sempre, né? não. Inclusive, Então, uma vez a G, ela me disse o seguinte, ela falou, Nina, é importante olhar e praticar, mas também é importante não deixar, não ficar convivendo para não acumular karma negativo. é, é. Então a gente usa para Então tem, praticar essas é, relações, essas experiências, tentando também trazer essas pessoas para uma condição nossa, né, interna nossa, da nossa relação com elas, baseada na compaixão, né? Compaixão isso. é o principal para quando a gente encontra essas pessoas assim, né, tão É, diferentes de nós. A gente usa para praticar, que é esse conselho, né? Até que a gente se libera e fica é. como lama, Tati, outros lamas, outros professores maravilhosos, que vai lá, circula e dança por aqui, por ali, não está preso em nada, né? Isso. Senhor da dança, né? É, Aninha, o Paulo, obrigada, Nina, muito bom o seu compartilhamento, muito bom para todos nós. Eu estava me lembrando de uma das paramitas, se eu não me engano, quando ele fala, quando você tiver que culpar alguém, no livro agora, Uhum, você vá para o principal culpado, que é seu autocentramento, né? é, É ele que é a causa de toda a sua loucura, né? é, Em sua confusão, né? E até você assimilar isso com a sabedoria, né? É isso aí, não é culpa de ninguém, a culpa é esse aqui que estão me atormentando, né? É interessante, cada vez é. No sexto ponto, né, o aforismo, coloque toda a culpa no único culpado. é isso. É. E é isso, né? Mas também não é para a gente ficar, né, se É, açoitando, não, mas a gente aham, reconhecer, né? E reconhecer como esse autocentramento, ele surge e é tão intenso e rígido muitas vezes, né? Aí quando a gente tem esse olhar, essa fala de um ser maravilhoso como Lama Tarte, ou uma leitura que a gente lembra, né? Solta que tem nada de sólido nisso. Acorda. Aí a gente tira essa solidez, né? Solta um pouco esse nó. Ainda que a gente não consiga desfazer o nó completamente, a gente solta um pouco, afrouxa um pouquinho. Muito bom. Cris, obrigada, Aninha. Ah, é que eu não sei o que são kleshas, desculpe a ignorância. Aflições mentais.
Ah, tá. É. Bom, gente, vamos seguir mais um bocado então, né? Temos tempo. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, estamos aqui. Nunca se separe. Não, né? Esse que a gente tá, né? É esse mesmo. Nunca dependa de outros fatores. Para algumas práticas, as condições externas são muito importantes. Por exemplo, os tratados tradicionais sobre quiescência meditativa recomendam encontrar um lugar solitário, sem cães latindo, com fácil acesso a alimentos, pouco contato com outras pessoas e com um bom abastecimento de água. Isso falou para Ana. Foi bem. Então tá, sem cães latindo, com fácil acesso a alimentos, pouco contato com outras pessoas e com um bom abastecimento de água. Então, os tratados sobre quiescência meditativa, né? Sobre as práticas de shamatha. Uma boa saúde também é importante. Para algumas práticas, os tibetanos consultam astrólogos para determinar o melhor momento para fazer o retiro. Mas, para o treinamento da mente, você não precisa de nenhum apoio externo. Você pode viver em qualquer lugar, gozando ou não de boa saúde. Você pode até mesmo estar morrendo. Essa prática é para todas as estações da vida de uma pessoa. Então, não dependa de outros fatores. Sim. Aqui, quando a gente vai fazer um retiro de shamatha, por exemplo, né, você vai se dedicar exclusivamente às práticas de quiescência. Então, você precisa ter um ambiente externo que te apoia na prática. Se tiver cão latindo, veja, se tiver um ambiente externo agitado, barulhento, isso não vai favorecer a sua prática de quiescência. Você vai se distrair muito mais facilmente, né? Então, o ambiente externo é fundamental. Mas aqui vamos lembrar que a gente está fazendo o treinamento da mente em 7 pontos. Shamatha está contido aqui, mas vai muito além, né? A gente passa por Shamatha, passa por Vipassana, né? As práticas de bodhicitta absoluta, relativa, e a gente vai trazer as adversidades para o caminho espiritual para nos apoiar no caminho do florescimento. E as adversidades contemplam todas as experiências, né? Não as experiências boas somente. A gente vai trazer também as experiências difíceis. Os cães, as pessoas, os diferentes, a gente vai trazer tudo. Então, aqui no nosso treinamento, no treinamento da mente em 7 pontos, a gente não vai negar nada e não vai depender de nenhuma circunstância favorável. A gente vai usar todas. Nas favoráveis, a gente aproveita e mergulha fundo. Nas desfavoráveis, a gente percebe o nosso autocentramento, o nosso ego, as aflições, os desequilíbrios, e olha para tudo isso. E pratica também. Tudo na vida vira prática. Esse treinamento da mente em 7 pontos é uma coisa assim, né? A gente não tem desculpa para falar, não pratiquei porque não tive tempo. Não tem. Você está em qualquer lugar, tá no rala e rola da vida, no trabalho, né? Com as amigas da Nina, no trânsito, em qualquer lugar a gente tem forma de praticar. A gente não tem desculpa, né? Isso é muito bom também, porque aí a gente pratica. Aí a nossa vida, se torna uma prática do Dharma, né? É muito maravilhoso. Então, como, Aninha, você não está no retiro de quiescência? Ah, usa a ajuda do cachorro. Ai, ai. Vamos seguir para mais um. Deixa eu ver só onde a gente vai parar, gente. Vamos contemplar este. Vamos seguir aqui mais um, pelo menos. Agora, pratique o que é importante. Praticar o que é importante significa estabelecer suas prioridades corretamente em termos de prática espiritual. O comentário de Cecil Bois a essa prática diz o seguinte conjunto de prioridades, que são tão pertinentes agora como eram quando foram registradas a partir das explicações orais de Atisha. Primeiro, prática espiritual versus atividades mundanas. Possivelmente seremos atraídos pelas 8 preocupações mundanas de vez em quando. Quase sempre, né, gente?
Mas este preceito nos diz para dar maior prioridade à prática espiritual. Então, com certeza, a gente vai ser atraído pelas belezas, pelas cores, pelas alegrias, pelos prazeres, pela vontade de ser reconhecido, por todas as oito preocupações mundanas, né? A gente é atraído para isso. Mas nós vamos dar prioridade à prática espiritual. Pratique o Dharma em vez de falar sobre ele. Os tibetanos dizem: deixe o Dharma ficar em seu coração e não em sua boca. A gente vai ter como um koan, né? Deixe o Dharma ficar em seu coração e não em sua boca. Então, pratique o Dharma em vez de falar sobre ele. Meios de praticar, nós temos muitos, né? Tanto para a prática formal, quanto para a prática não formal, né? Para a prática lá no movimento da vida. Agora nós temos muitas formas de praticar o tempo todo. Cultivo da bodhicitta versus outras práticas. Aqueles que têm longa exposição ao budismo tibetano são introduzidos a uma ampla variedade de práticas, muito delas bastante fascinantes. Mas, independentemente do quão fascinantes outras práticas possam ser, somos encorajados aqui a focar principalmente a bodhicitta, o coração de todos os ensinamentos. Então, a bodhicitta vai ser a nossa motivação principal, sempre, né? Sempre. E aí a gente vai trazer a bodhicitta, a prática de bodhicitta presente no nosso coração em todo o tempo. E aí a gente vai, nas horas desses momentos difíceis, né? Lembra que a gente vai sempre, o Lama já falou isso um trilhão de vezes ao longo desse livro, a gente traz a prática de Tonglen. Tá na situação difícil, traz a prática de Tonglen. Inclui todos os seres, inspirando, toma o sofrimento para si, expirando, exala bondade, bem-aventurança, todas as virtudes possíveis. Então, a gente traz isso para a nossa experiência. Sempre que a gente estiver num movimento desafiador, assim, com um cachorro latindo, a gente lembra do bicho, traz. Lembra do ser, traz. Lembra das amigas e traz. Traz tudo para a prática. E desejando do fundo da nossa experiência, que ela seja feliz, que se libere do sofrimento, das causas do sofrimento, e assim vai, né? Bodhicitta absoluta, bodhicitta relativa, a gente traz essas duas experiências, essas duas práticas para a nossa rotina, assim, para o nosso dia a dia, né? Sim, Aninha ou Paulo, Eu não, eu não tenho como deixar de falar o que o Lama Santen contou, né? Tava num retiro, ele e outros monges, era um calor danado, tinha pernilongos, né? A gente falou sobre. Aí eles puseram aquele voal assim para proteger contra os pernilongos, né? E aí estavam lá recitando os mantras em benefício de todos os seres e não sei o quê. Aí tinha algum monge safado atrás que pôs o pernilongo dentro do protetor do Lama Santa. E ele rezando lá e pô. Então, mesmo num ambiente assim, se a gente não está realmente com a atenção plena no que está acontecendo, mesmo recitando um mantra, você vai lá, massacra o pernilongo, né? tá. Pois é. E o Lama, né? Estava lá no Lama Santa. Era o Lama. Então, Lama Santen contou isso há anos atrás. tenhamos muita compaixão com nós mesmos, porque a gente vai ainda muito, né? Matar muitos pernilongos até. Mas a gente traz isso tudo para a prática, né? Inclusive a experiência, né? Matou o bicho. Mas como é, né, gente? Assim, como a gente precisa olhar para a gente também com muita compaixão, né? Porque a gente está no caminho, assim, a gente não precisa cobrar, ter uma cobrança muito grande. A gente olha tudo isso, a gente traz o quanto a gente dá conta agora, o quanto já está no coração, né? Porque o que a gente vai trazer para a prática é aquilo que já está no coração. E o que ainda não for possível, a gente olha, tudo bem, escorreguei de novo, mas vamos seguindo. Vai melhorar, vai superar. Sim, Aninha.
Você sabe que eu me lembrei que estava num ensinamento lá no Gompa, lá em São Paulo, da Lama Tsering, Cotia. Cotia, né? Cotia. E tem uma das pessoas que ficam lá na vila, que auxiliam a Lama Tsering, tudo, ela tem uma casa lá, né? E a TT e até mais outras duas pessoas ficaram lá, tal, porque quando tem muita gente, eles acolhem, dividem e tal. E aí eu fui buscá-los, aí ela estava limpando a casa e mas como é que você está fazendo? Até eu estou matando as aranhas, isso e aquilo, mas eu faço recito um mantra aqui para elas. Ah, então pode ser assim, a gente recita o mantra e mata as aranhas. Então, beleza, né? Então vou fazer isso, porque a aranha, né? Então, tu recitava os mantras para as aranhas irem para uma terra pura. Aí eu falei, então, menos mal que eu estou resolvida. Então, é só recitar o tal mantra e sair acabando com as aranhas, né? Achei interessante. Não sei se está certo, mas achei interessante. Por via das dúvidas, era a Lama de Tsering que estava recitando o mantra e matando as Não, aranhas? não, não, não. Era uma das pessoas que tem uma casa Ah, nessa tá. vila, Vizinho vizinha ao Cadrolim. ao Cadrulim, Uhum. vizinha ao Cadrulim, e que quando tem os encontros, são Ah, eles que acolhem, se não uhum. tem outras pessoas, e eles ajudam também o Cadrulim a Lama Tizeren, né? Sim, sim, Mas entendi. eu achei interessante porque É. eu falei, porque eu pensei, ué, mas ela, tá assim, aí ela ia rezando o mantra lá e ia matando as aranhas. Aí eu falei, então tem um norte para a coisa. É. Bom, em Cotia é o de Saulim, é em Cotia, né? Esse daí. É o Tsaulin. É. Eu não Mas sei se essa moça está fazendo o não quê. vamos julgar a moça, né? Por via das Não, dúvidas, não assim. é. Não, mas não, é o que eu achei interessante para isso. É. Eu fiquei Sim, pensando. Eu tô feliz, porque aí eu não vou ficar culpada de matar aranha barata sim, e poder recitar um mantra, isso. que eu Mas não detesto. exagera, não exagera. Tá certo. É. Só aquelas que precisar realmente, você manda ver no mantra e deseja de coração, né? Não pode ser só da boca para fora, não. Mas não exagera, né? De qualquer forma. Só tira aquelas que forem realmente necessárias. Bom, é a dica que eu daria, né? Mas eu não tenho expertise nenhuma nessa história de renascimentos possíveis, né? Porque eu não lembro de nenhum, né? Tô nesse aqui. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer só o que é necessário, Aninha. Senão a gente sai por aí matando as baratas do mundo e isso aí cantando mantra. Mas sabe que isso também vale, assim, eu já ouvi uma orientação assim parecida em outro extremo, né? Por exemplo, para pessoas que consomem proteína animal. Aí você, aquele ser que está te alimentando, você faz uma oração, uma prece por ele, para que ele tenha um renascimento positivo, agradece, enfim. Tudo pode virar prática, né? A gente não precisa negar as experiências, negar tudo. A gente pode fazer práticas. Então, isso eu já ouvi uma orientação assim. Então, se você consome proteína animal, tudo bem, né? O ser que morreu está te alimentando, vai nutrir seu corpo, e agradece. Agradece e reza por ele, para ele ter um renascimento mais auspicioso, né? Mais positivo. Então, faz parte também. Mas tudo isso a gente traz para a prática, né? Traz tudo para a prática. E qual que era o mantra? Para nós sabermos, né? Vai que a gente precisa Pois usar. é, eu tinha que ter perguntado para ela. Ah, Eu aí. fiquei tão assim, impactada que eu falei. Mas E eu ó, acho bom não levar essa história muito adiante, não, senão alguém vai falar para o Netanyahu isso e ele vai acreditar. não, assim, eu até consumo proteína animal, sabe? Mas em lidando com, mas para mim, o meu sustento, porque eu preciso da proteína animal. Uhum, Assim, independente do que é. Mas assim, no caso de barata, de aranha e esses bichos, vamos dizer que eu mato, ou vamos dizer que eu procuro agora deixar eles para fora da minha visão, mas assim, não é para sustento, não é para alimento, não é para nada, é simplesmente que eu tenho nojo, eu tenho uhum. Então, ó, essas pragas, como é que se chama? Aquela que come a traça, que é bicho sim. horrível, traça, Mas né? o, Mas aí a gente olha para a aversão que a gente sente, né, Aninha?
É, O Geshe Dorje Dandu fala o seguinte, que você primeiro procura as alternativas mais compassivas possíveis. Uhum, Vai haver um momento que você tem que ser prático, né? Se a sua casa está sendo consumida por cupins, é. você vai lá e mata os cupins. Então, no fundo, a gente está no samsara e não há como não causar Mal, danos. danos, é. É isso mesmo. Talvez o mantra fosse Prajna Paramita, mas vamos deixar isso para lá quando a gente ouvir de novo. Nina, por favor. Não, eu queria falar, Aline, você citou aí agora um tempo atrás, que para a gente fazer a prática de acordo com o que os lamas ensinam e não ficar mudando a prática, né? Mudando Uhum, as orientações. Então, isso aí que a Ana falou, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem que ver, sabe, Ana, se isso é orientação de um lama mesmo, ou se é uma adaptação de um praticante. é. Para Porque às vezes justificar, né? isso, porque às vezes a gente vê um praticante mais antigo fazendo uma coisa e a gente fala, puxa, é, é autêntico, mas às é, vezes não é. E eu É. acho que esses pontos que são é, bem difíceis, né? Por exemplo, matar inseto é uma coisa bem difícil da gente lidar com isso, né? Uhum. Eu acho que isso tem que ter uma orientação do teu lama, sabe, Ana? Para ah, tá. vocês. Não, Uhum. minha opinião, não estou Não, dizendo que é uma sim. verdade, não. É só porque a gente adapta muito as práticas, né? Eu achei muito interessante que a Aline leu aí agora, uns minutos atrás, falando: olha, Uhum. gente, não vamos inventar a prática, hein? É. Não vamos ficar. Eu não, a Tisha, né? Eu amava. É, Eu só Viu, li. Aninha? a Títia falou. Aninha, ó, eu tenho aqui, ó, um pega insetos. Ah, E daí, a minha sobrinha disse, na época eu tinha 5 anos, ela fez um coraçãozinho aqui do lado, ó. Bonitinho. Ah, mas isso daí você usa para pegar. Se for uma É, barata, você ó, pode. você põe Aham. e pega e leva. Ah, Tá ah, vendo, ó? Aí eu coloquei um pega insetos. ah. legal. Legal. E joga para fora, né? E põe lá, e aqui tem muito, né? Porque eu moro, né, É, no sítio praticamente. é. É uma Ah, boa. É mais prático. Eu pego com papel, sabe? Seja barata, ou bicho qualquer, eu pego com papel e faço uma assim, sabe? Que ela fica inteirinha no meio. E aí vou, levo e boto pra fora. É, Mas eu para acho quem que tem medo ou tem nojo, né? Não vai pegar a barata com, é, mesmo que é com essa, papel. Esse essa é aí uma é uma boa. boa dica. Sim, eu achei tão fofo que daí minha sobrinha criança, né? A gente eles Linda. aprendem pelas costas mesmo, né? Aí ela fez um coração no Pega Insetos. ai, que Linda. linda. Muito lindo. Aí, temos meios, gente. Temos meios. Mas o que a Nina disse foi uma ótima colocação. E nisso, essa sessão que teve com o Lama Tarte foi muito, muito boa, né, Nina? Eu vi só a divulgação, assim. Não dá para ir, né? Quem dera desse para ir tudo. Que ele estava aberto para todo tipo de pergunta. Então, essa era uma pergunta que podia fazer para ele também, né? Pois é. E você sabe quantas pessoas foram? Ah, 4. ah, Foi um pecado. Eu, a G, a Flávia, a Carmelita, que está aqui com a gente, Carmelina, tá ali. e a Carol, dessa. Carol. Estávamos em 5 pessoas. Gente, que oportunidade, né? Que Foi espaço, incrível, foi assim. incrível, foi É, eu incrível. queria muito, mas não dá para ir, né? Assim, É toda difícil. hora, quem tá longe. Vamos seguir aqui com o nosso finalzinho desse aforismo? Vamos Carmelina, para o Rio sim, de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro, então, agora. fim de Mudança. novembro? Fim de novembro, né? É, A gente está final de indo. novembro. O Ai, meu último pai. final de semana de novembro é o Rio. É, eu vi É, também. a gente está indo para o Rio. Só tínhamos falado que na Cinelândia que eles só conseguiram um encontro, mas vai na Cinelândia. Vamos com os trombadinha tudo e beleza. Respira fundo. Vai com o Respira coração fundo. compassivo, né? Vamos terminar só esse aforismo aí, a gente segue na semana que vem com os outros. Instrução pessoal de seu mentor versus os ensinamentos das escrituras e a lógica.
Se você desenvolver um relacionamento com o mentor, confie em seu conhecimento e em sua experiência mais do que em ensinamentos mais gerais. Por exemplo, os manuais de meditação tibetanos geralmente comentam sobre a importância de viver em isolamento total para que se possa praticar a meditação de forma unifocada. Esse é um ótimo ideal, mas se é ou não o melhor que cada um de nós deve fazer nesse momento, é melhor ouvir o conselho pessoal de nossos mentores espirituais. Então, os nossos mentores espirituais, os nossos lamas, né, quem está mais próximo da gente, compreende a nossa condição nesse momento. Então, se a gente só pegar um tratado e tentar seguir a risco que o tratado diz, talvez não seja possível na nossa vida nesse momento. E aí a gente pode ficar aflito, porque não dá conta. E não dá mesmo, né? Porque a nossa vida agora é diferente de outras pessoas que se propõem exclusivamente, se propõem, têm condição e mérito e todas as bênçãos, de exclusivamente se dedicar à prática. Então, dentro da condição da nossa história, da nossa vida agora, o que é possível? E a gente vai seguir as orientações que nossos professores, nossos mentores nos dão, né? No quinto, prática interna versus mudar-se para outro lugar. Isso aqui é importante também, né, gente? É fácil transformar o meio em que você vive em bode expiatório. Pratique onde você está. Em suma, no mundo como um todo, as pessoas que ouvem o Dharma são raras. Entre estas, as que ponderam profundamente sobre o Dharma são raras. Entre estas, as que praticam sinceramente o Dharma são raras. Entre estas, as que perseveram na prática são raras. É por essas razões que o amadurecimento espiritual e o despertar são raros. Então, pratique a prática, né? Fundamental, né? Então, olha como é rara a nossa experiência, né, gente? Então, quem tem acesso ao Dharma é raro, dentre essas pessoas, as que ponderam sobre o Dharma é raro, entre essas, as que praticam com sinceridade profunda e verdadeiramente são raras, e as que perseveram na prática são raras. Por essas razões que o amadurecimento espiritual e o despertar são raros. E aqui, então, terminamos esse aforismo. Este aforismo que agora pratique o que é importante. Então, temos todas essas possibilidades, né, de contemplar a prática espiritual versus atividades mundanas, prática do Dharma em vez de falar sobre o Dharma, cultivo da Bodhicitta versus o cultivo de outras práticas, a instrução pessoal do seu mentor versus os ensinamentos das escrituras e lógica, e a prática interna versus mudar-se para outro lugar. Então, todos esses conselhos até aqui para a gente contemplar, e mais do que contemplar, trazer para a nossa experiência prática, para o nosso dia a dia, né? Tudo bem, galerinha? Vamos então parar nesse aforismo hoje, e aí na semana que vem a gente segue, creio eu, e vamos encerrar daqui a pouco o estudo desse livro. Vamos seguir agora para as nossas preces e dedicações finais. Espera. Dedicação de méritos, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização que o adinho do da ongela madrugyone do atike malupa de salagupa show. Muito bem, queridos e queridas, obrigada pela companhia, pelo tempo, pela partilha e até semana que vem.
Obrigada, Obrigado. Aline. Obrigada, Obrigado, Aline. Um Aline. beijo Obrigado, para todos. pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado. Obrigado.